Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Segundou, hein, gente? Bom dia, Renata, seja bem-vinda! Bom dia, Cecília! Meninas, hoje nós vamos fazer o Clube do Livro, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Vamos lá? Lembra que na aula passada, no nosso estudo passado, na verdade, a gente estudou sobre a sobrevivência, o modo sobrevivência. E hoje nós vamos falar sobre o modo criação, que faz parte do capítulo 5, tá? E aqui ele começa a explicar o lobo frontal. O lobo frontal é essa parte aqui da frente, tá? E ele explica como que ele funciona. O lobo frontal é o centro criativo, o CEO responsável pela tomada de decisão do cérebro. É a sede da nossa atenção, concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, então é aqui. Demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. Lobo frontal executa 3 funções essenciais, então é aqui que nós aprendemos coisas novas, tá? E aqui ele vai explicar agora sobre cada função do lobo frontal. A primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. O poder de observar nossos próprios pensamentos e decidir como queremos ser, pensar, agir e sentir. Ou seja, ele é responsável por a gente começar a tomar consciência sobre nós mesmos, sobre o que nós queremos ser, né? Ou seja, o que nós não queremos mais para a nossa vida e o que nós queremos ser a partir de agora. Ser, pensar, sentir, falar. E depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos a fim de produzir resultados mais desejáveis. Ou seja, ele fala, aqui é onde você toma consciência sobre o que está acontecendo, você sai do automático e toma consciência sobre tudo que você é, tudo que você está fazendo e onde está te levando e o que você deseja ser, e depois você consegue elaborar, porque como ele é mais racional, ele é onde faz parte todo do aprendizado, né? Aqui o que acontece? Você consegue elaborar um plano para modificar os seus comportamentos, sentimentos, pensamentos futuros. Sua atenção está onde você coloca energia. Você está onde está por causa do que acredita sobre si. Suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconsciente, aceitando como lei em sua vida. Ou seja, tudo aquilo, crenças é o quê? Aquilo que a gente acredita, que a gente crê. Então, tudo aquilo que a gente acredita, seja consciente ou inconsciente, é aquilo que se manifesta, tá? Então, por isso aqui, ó, você está onde você está por causa do que você acredita sobre si, tá? Você passa a acreditar, crenças é o quê? Você passa a acreditar que aquilo é lei na sua vida. Ou seja, não tem outro jeito. Isso acontece. Isso é desse jeito. Eu acredito e eu sei que funciona dessa forma, tá? Quer esteja ou não ciente deles, ou seja, das suas crenças, ainda assim afetam a sua realidade. E aqui, normalmente, o quê? As crenças conscientes é aquela que a gente tem consciência, né? Então é fácil da gente tentar alterar ela. Aquelas que tá lá no nosso subconsciente são aquelas que às vezes a gente nem sabe que existe, mas que elas estão atuando na nossa programação, no nosso dia a dia. Então são essas que a gente precisa emergir para entender onde que elas estão bloqueando, o que elas estão fazendo, para que a gente consiga mudar elas. Portanto, se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal, comece observando todos os aspectos da sua atual personalidade. Como eles operam. Então, aqui ele diz, se você quer mudar, se quer uma nova realidade, comece observando os aspectos da sua atual personalidade. Como que é a sua atual personalidade? O que acontece? Como que você está pensando? Como que você está sentindo, tá? O que você está fazendo? Como que você reage aos acontecimentos? Como que isso está operando em você? E aqui ele continua, como você pensa, age e sente. Você deve prestar atenção aos seus pensamentos inconscientes, comportamentos e reações emocionais automáticas. Essas são as mais perigosas.
e determinar se você deseja continuar a endossá-los com a sua energia. Ou seja, a partir do momento que você toma consciência deles, você vai determinar, opa, eu quero continuar dando energia para isso? Quero continuar jogando energia para isso? Não, não quero. Então, agora, a partir de agora, eu tomei consciência e eu tenho a possibilidade de mudar isso, tá? Então, é sempre assim, por exemplo, eu estou pensando dessa forma. Ok, tomei consciência. Eu quero continuar assim? Eu estou sentindo isso. Eu quero continuar sentindo isso? Eu estou falando dessa forma. Eu quero ser essa pessoa que fala dessa forma? Eu estou me comportando assim. Eu quero continuar a me comportar dessa forma? Ou eu quero mudar? Aí você traz consciência. Se você fica mais ciente, você fica mais atento. Se você fica mais atento, você fica mais consciente daquilo que acontece. Quanto mais você observa, mais desperta do estado mental inconsciente para uma atenção consciente. Então ele diz, quanto mais você começa a observar suas reações, ao invés de deixar no modo automático, mais desperto você fica, mais consciente você fica daquela situação e, portanto, é mais fácil mudar. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseje passe. Então, ou seja, quando a gente se torna autoconsciente, a gente não mais permite que aquele pensamento continue na nossa cabeça. Ou seja, a gente não deixa que ele passe despercebido. A gente simplesmente fala, opa, peraí, esse aqui não, tá bom? Assim, com o tempo, a sua capacidade de inibir esses estados cessará disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. Ou seja, quanto mais consciente você está, quanto mais você treina essa consciência, com o tempo vai ser natural você cessar esses disparos. Na hora que vir, você já vai cancelar e já vai mudar para aquilo que você deseja. Aí aqui ele diz, você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Você tem que se tornar outra pessoa. Lembra que a gente falou? Você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E aqui ele diz, você não pode criar uma nova realidade sendo a mesma pessoa que te trouxe até aqui. Porque essa pessoa que te trouxe até aqui trouxe esses resultados que você tem hoje. Então você precisa de uma nova personalidade para alcançar aquela nova realidade que você deseja. Então aqui ele continua, você tem que se tornar outra pessoa, deslocar do seu passado para criar um novo futuro. Aí aqui ele entra na segunda função do lobo frontal. A segunda função é criar uma nova mente. Fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós. Quem queremos por perto, ou seja, aqui ele mostra, a segunda função é criar uma nova mente. Para isso, você precisa fazer perguntas para você mesma, para você entender, o que você quer, quem você quer ser, o que você quer mudar em você, quem você quer por perto, que também vai influenciar, lembra do ambiente? E ele continua, o lobo frontal tem condições de mapear todos os circuitos neurais que acontecem hoje na sua vida. Ele é o responsável por isso, para mapear como está hoje. E aí é possível que ele faça uma seleção daquilo que você deseja ou daquilo que você não deseja retirar. E ele cria, a partir disso, ele cria um modelo que vemos como uma imagem do nosso resultado pretendido. Ou seja, o que ele explica aqui? Que o nosso lobo frontal, ele tem a possibilidade dele mapear tudo que já existe hoje, o que a gente gostaria, ou seja, ele faz uma seleção daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer e cria um modelo mental, que aqui ele fala inclusive de uma imagem do resultado pretendido. Então ele diz que o lobo frontal é responsável por isso. Quanto mais conhecimento nós temos, maior nossa capacidade de criar modelos mais complexos e detalhados. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos de nós mesmas e das coisas que a gente busca, maior facilidade a gente tem de criar
de criar modelos mais complexos e detalhados. Você vai ter muito mais facilidade de detalhar aquilo que você quer, de começar a visualizar aquilo que você quer, do jeito que você quer, porque você já tem consciência de tudo aquilo, tanto dentro de você quanto das opções que você deseja. O que você precisa fazer, tá? O que você não pode mais fazer, o que você precisa mudar e o que você precisa fazer a partir de agora. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica. Para iniciar essa etapa de criação, é preciso entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidades, reflexão ou especulação, fazendo algumas perguntas importantes, provocando um fluxo de consciência. Ou seja, ele fala que para você iniciar essa etapa de criação, primeiro você precisa entrar nesse fluxo de reflexão, tá? De especulação, ou seja, começar a te provocar, fazer perguntas, contemplar, começar a pensar nas possibilidades, quais são as possibilidades, o que eu posso criar, tá? E aqui, por exemplo, ele dá algumas perguntas, inclusive, que você pode fazer. Como seria se fosse assim, como eu quero? Como seria isso, dessa forma? Como seria se eu não agisse mais dessa forma? Como seria se eu passasse a agir de forma diferente? Qual a melhor forma de ser quem eu quero ser? Qual a melhor forma de fazer isso que eu desejo? E se eu fosse essa pessoa que eu desejo, vivendo nessa realidade? Como eu seria? O que eu faria? Quem na história eu admiro e quais são seus traços admiráveis? Então, você vai pegar um modelo, que a gente sempre fala sobre isso, né? De modelar alguém. Você vai pegar um modelo de alguém que você admira e quais são os traços dela que você admira, que você gostaria de trazer para sua vida, tá? Isso é o famoso modelar que a gente chama. As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente, porque ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras, começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser. Você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. E quanto mais conseguir se relembrar daquilo, mais mudará o seu cérebro e a sua vida. Ou seja, o que ele fala? Que a partir do momento que você traz para a consciência, você traz essas perguntas, seu cérebro começa a trabalhar de forma diferente, buscando novas possibilidades, porque é isso que você está solicitando para ele. E aí, quanto mais você ficar relembrando dessas novas possibilidades, daquilo que você pode criar, daquilo que você pode fazer, mais você vai conseguir mudar o seu cérebro e a sua vida. Ele continua, toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que virão de matéria-prima para quebrar o hábito do seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição você tem para destituir a antiga personalidade. Então, quanto mais você trabalha em você, quanto mais você aprende, quanto mais ferramentas você tem para aquilo, mais vai ficar mais fácil de você sair daquela antiga personalidade. Você ganha munição para isso, tá? E isso facilita. Aqui ele vem na terceira função. O terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer coisa. Ou seja, vamos relembrar aqui. A primeira é que você se torne autoconsciente. Você tenha consciência de tudo que está acontecendo e do que você deseja. A segunda é para você criar a nova realidade. A terceira função é para que você torne esse pensamento mais real do que qualquer coisa. Porque aí seu cérebro não distingue o real do imaginário. Lembra disso? Então, quando você torna esse pensamento muito real, você começa a viver aquela experiência. E aqui ele continua. O lobo frontal é o executivo, ou seja, ele que executa todas as coisas, tá? Tudo aquilo que você manda. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser a sua realidade e experiência. Olha para você ver, aqui ele está contando. Quando você está no modo criação, ele está tão engajado, ele está tão focado ali, que os seus pensamentos passam a ser uma realidade, passam a ser uma experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo o que existe.
Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, ele cala as distrações. O que ele quer dizer aqui? Que quando ele está focado naquilo, naquela criação que você está fazendo, porque no momento que a gente está criando, você está focado naquela criação. Quando você está focado naquela criação, o cérebro, ele diminui a energia que ele manda para os demais locais do cérebro. Então ele fica ali, ó, com aquela energia concentrada na criação. E é isso que ele está falando aqui, ó. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, ele consegue calar as distrações. Porque os outros estão sem energia, os outros estão sem volume ali, né? De concentração, tá só nele. Então ele consegue calar as demais distrações. O que as outras partes estariam prestando atenção, tiraria o seu foco, ali você consegue. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Ou seja, você está tão focado naquilo ali, naquela criação, que aquilo passa a ser tão real para você, ó. Passa a ser tão real para você como se fosse o mundo exterior. Como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Ou seja, só aqueles pensamentos, sem você viver a experiência, eles são capturados e passam a ser como se você tivesse vivido aquela experiência. Mas na verdade você não viveu. Mas ele aceita como se você tivesse vivido. E aí é que ele diz, se executa de forma eficiente. Gera uma emoção, porque quando ele está executando aqueles pensamentos, aquela criação de forma focada, de forma eficiente, gera em você uma emoção. E você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente, como se aquela fosse a realidade. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados àquela realidade que você deseja. Nesse momento, você está reescrevendo os seus programas subconscientes. Ou seja, quando você está fazendo isso, você está reescrevendo aquilo que está no automático ali, ó. Porque ele passa a ser uma experiência, e a partir do momento que ele passa a ser uma experiência para você, você começa a rodar ele no automático. E recondicionar o seu corpo a uma nova mente, a uma nova realidade. Quando o pensamento torna-se a experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro. Aqui ele explicando, ó. Quando o pensamento torna-se a experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro, de modo que nada mais é processado, a não ser esse pensamento unidirecionado. Foi o que nós acabamos de falar agora. Você fica calmo, não mais sente o corpo, não mais percebe o tempo e o espaço e esquece de si mesmo. Ou seja, é aquele momento de flow que a gente fala, você tá naquele momento de criação, então você passa a ficar tão empolgada, tão focada com aquela criação que você tá fazendo, você passa a sentir aquilo que todas as outras áreas do cérebro é como se estivesse desligado. Então acaba as distrações e aquilo passa a viver, né, você a experienciar aquela realidade que você tá criando. E aí você passa a não prestar atenção no tempo, no espaço onde você está, de tão focado, de tão fluido que está aquela criação. Aqui ele continua, no ato de criação, aquelas redes neurais de sobrevivências estão desligadas. Quais que são aquelas redes neurais de sobrevivência? Nossa, eu preciso, aquela preocupação com o passado. Nossa, aconteceu esse problema, eu preciso resolver. Ou seja, você está na sobrevivência, você não consegue criar, porque você precisa resolver aquele problema. Você está com um problema e você precisa resolver. Então pode ser tanto algo do passado que aconteceu e você está remoendo ali, como algo do futuro que você está ansiosa, porque, ou seja, as contas para pagar. Nossa, eu preciso pagar essa conta, o que eu vou fazer? Então você não consegue criar. Você está só na preocupação da sobrevivência. E aqui ele diz que quando você está na criação, você sai do modo, você desliga esse modo sobrevivência. O eu que vivia no modo de sobrevivência não está mais funcionando durante a criação. A energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Ou seja, aquela energia que estava aqui no corpo de sobrevivência, naquela preocupação, naquelas energias baixas, energias densas, igual a gente falou naquela frequência, o que acontece? A partir do momento que você sai desse modo de sobrevivência, aquela energia ela fica disponível para você usar ela para outra coisa. Então, você pode usar aquela energia toda que você estava gastando com preocupação, remoendo e tudo mais, você pode utilizar ela para criar. Essa energia se move para um novo local. E, de repente, nossos sentimentos maravilhosos, alegres e expandidos, apaixonamo-nos
pela nossa criação. Então ele diz que quando você move essa energia, você sente maravilhada, você sente alegre, expandida, porque você está naquele momento de criação. Então, ao invés de você estar no momento de preocupação, de escassez, de dificuldades, você começa a se sentir maravilhada, porque você está criando aquilo que você deseja. Então, você começa a se sentir feliz, alegre, expandida, né? Quando a raiva, a vergonha, os medos são liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão. Ou seja, quando você tira o medo, a vergonha, a culpa, o que acontece? Você sai aqui da frequência baixa, que são dessas emoções, e sobe. Então, ou seja, quando você não está no medo, você tá o quê? Na coragem, que é uma frequência mais alta. Quando você não tá na culpa, você tá no merecimento. Entende? Quando você não está reclamando, você tá na gratidão. Quando você não está na tristeza, na depressão, você tá na alegria. Então, todas são frequências mais altas. Ou seja, você transmuta essas emoções. Você sai das emoções baixas e vai para as emoções mais altas. O corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Ou seja, quando você sai ali da sobrevivência, das emoções baixas, você vai, sua taxa vibratória ela sobe e você passa naturalmente a se sentir conectado com algo maior. Ou seja, às vezes uma coisa que nem aconteceu ainda, você já está grata. Você está conectada porque você está nas vibrações mais altas. Lembra que as vibrações mais altas são as vibrações divinas, onde tudo acontece, a vibração de Deus, o amor, a gratidão, a iluminação, a alegria, tá tudo lá em cima, que são as vibrações de Deus, as frequências divinas. Então você passa a se sentir conectado com algo maior, ou seja, olha quão especial tá a minha vida, quão alegre, quão grata eu estou, independente se foi sobre algo que aconteceu ou sobre algo que ainda vai acontecer. O corpo expressa uma... aqui eu já disse. Somos mais onda e menos partícula. Ou seja, quando a gente está nas frequências mais altas, nós somos mais onda e menos partícula, que as partículas nos deixam mais densas. Em resumo, estamos demonstrando mais da nossa natureza divina. Olha o que nós acabamos de falar. Quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando a nossa natureza divina. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer, porque já o experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão porque sente como se já tivesse acontecido. O que ele diz? Isso aqui é fundamental, gente. O que ele diz aqui? Que quando você vive no modo sobrevivência, você está tentando controlar alguma coisa, não é? Quando a gente está preocupado, a gente está tentando controlar. Nossa, eu preciso controlar isso, eu preciso controlar isso que está acontecendo, isso o que eu vou fazer, enfim, como que eu vou conseguir esse dinheiro, como que eu vou controlar esse relacionamento. Você está no modo sobrevivência. Então, você está no modo de controle. Quando você vive na emoção elevada, que é na emoção da gratidão, o que acontece? Você já confia que vai acontecer. Por quê? Porque você está conectado a algo maior, a uma frequência maior. Então, você já confia que aquilo vai acontecer, porque você já viveu aquela experiência. Você já teve aquela experiência, você sabe que vai acontecer. Você não sabe quando, nem como, mas você sabe que aquilo vai acontecer, tá? Para você, ele já ocorreu, ou seja, aquele momento já foi criado. No local onde brotam todas as coisas materiais. Você pode relaxar no presente e não mais viver no modo sobrevivência. Então aqui ele explica tudo isso. Ou seja, aquele momento para você já foi criado, porque você já está conectado com ele, com algo maior. Você sabe que aquilo vai acontecer. Você está grata, você está alegre, porque você sabe que vai acontecer. Você pode não saber o dia exato, como vai acontecer, mas você sabe que vai. E aqui ele mostra até um quadro mostrando a diferença dos dois estados, tá? Que é o estado de sobrevivência e o estado de criação. E aqui eu vou falar para vocês. Quando você está no estado de sobrevivência, você está no estresse, na doença, nos desequilíbrios. Você está sentindo medo, raiva, tristeza, normalmente egoísmo, ou seja, você está preocupado só com você resolver aqueles problemas seus. Você perde muita energia, você está no estado de urgência, de emergência. Você fica separado da fonte, ou seja, do lugar de criação.
Você passa a ter uma realidade determinada pelos sentidos. O que é essa realidade? Ou seja, eu só acredito naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso sentir, entende? E aí você fica nas possibilidades limitadas. Quando você está no estado de criação, você sente expansão, saúde, tá tudo em ordem. Você sente como se a sua vida estivesse organizada. Você sente que você faz a regeneração do seu corpo, né? Então você se regenera com facilidade. Você sente amor, alegria, confiança, altruísmo, ou seja, você preocupa também com as outras pessoas. Criação de energia, você consegue criar mais energia. Você pensa em crescimento, em reparo, né? Então você está o tempo todo pensando em crescer, em como reparar aquelas situações. Você se sente conectado com algo maior, com a fonte. E a realidade, ela vai além dos sentidos. Ou seja, você não consegue explicar, você não consegue tocar, você não consegue pegar. Mas você sabe daquela realidade que vai muito além disso, né? Às vezes através da sua visualização, enfim. Aqui você tem todas as possibilidades e aqui é mais coerente. Então ele explica tudo isso. Bom, a gente terminou agora esse módulo 5, tá? Módulo não, capítulo 5. E depois a gente já vai pro capítulo 6. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Me conte. Olivia, Heloísa, Jéssica, Larissa. Sejam bem-vindas, meninas. Oráculo, qual que é a carta de hoje? Qual que é a carta que essas mulheres precisam pro dia de hoje? Vamos lá? Qual que é a mensagem? Inspirações. Ó, essa carta, vou ler para vocês. O universo conversa com a gente diariamente através de sussurros. Ele vai gentilmente nos mostrando o caminho, mas para conseguirmos captar os sinais, precisamos viver em estado de presença. Você tem prestado atenção nos pequenos sinais do universo? Quando escolhemos não escutar os vários sussurros, ele nos manda um tijolo na cara para aprender. Escute o sussurro, não espere o tijolo chegar. Então aqui o que ela diz? Para você estar atenta. Atenta aos sinais que o universo está mandando o tempo todo, tá? Para você depois não levar uma tijolada na cara. Então comece a observar quais são os sinais, o que está acontecendo na sua vida, o que tem se repetido, tá bom? Quais são os padrões. Meninas, quero agradecer a presença de todas vocês. Se vocês gostaram, curte essa live, já compartilha com quem precisa também aprender isso, tá bom? Um beijo e até amanhã.